Eu quis trazer para vocês, assim, compartilhar algumas ideias de uma maneira bastante objetiva, bem sintética, mas que pudesse trazer uma discussão um pouco diferente, talvez, do que vocês estão ouvindo e participando desse encontro, que, aliás, é muito positivo porque é uma grande oportunidade para discutir ideias, comportamentos, tendências. Mas a discussão que eu queria trazer aqui para nós hoje é muito mais no sentido de reflexão. Não vou falar absolutamente nada propriamente dito sobre produtos, serviços, tecnologia, mas eu queria falar algo maior, que é o conceito de propósito e o conceito de legado, e como isso pode ser determinante para o nosso sucesso pessoal e profissional. Queria compartilhar muito com vocês essa ideia, essa lógica, que no fundo é a grande pergunta: por que nós saímos de casa às segundas-feiras para o trabalho, para a atividade que a gente desenvolve, e como talvez a resposta para essa pergunta seja algo dos mais determinantes assim para toda a nossa vida. Então, durante esses 15, 20 minutos aqui com vocês, se eu pudesse deixar alguma mensagem, eu acho que a mensagem mais rica que eu posso compartilhar da minha experiência profissional, da maneira como eu vejo o mundo das organizações, o mundo do trabalho e essa nossa interação, é falar um pouco sobre propósito e legado. Propósito no sentido de qual é a nossa missão, qual é o nosso papel para transformar a vida das pessoas. Propósito no sentido de qual é o meu papel na vida, qual é a energia, a força, a motivação que me move e que faz com que eu enfrente todos os desafios. E eu quero falar desse tema dentro do contexto do nosso mercado. O mercado, a indústria, vamos chamar assim, da comunicação. Uma indústria que consegue afetar a vida de todos. Uma indústria que tem uma relevância estratégica, determinante para o sucesso, para o desenvolvimento da sociedade, para o progresso das pessoas. Então, a temática aqui que eu queria compartilhar com vocês tem a ver com propósito e legado para o profissional dessa indústria de comunicação. Se puder me ajudar aí passando o próximo momento, né? Comunicação e o desenvolvimento da sociedade. Como é que está linkado? Qual é o papel da comunicação? Qual é a importância da indústria na qual a gente trabalha para a sociedade? A comunicação, ela é determinante, ela consegue influenciar comportamentos, ela consegue despertar necessidades, desenvolver novas ideias, novas atitudes perante a vida, e isso pode ser determinante para o fracasso ou o sucesso de uma comunidade, de uma região, de uma geografia, de uma sociedade como um todo. Se puder passar aí alguns dos principais tópicos aí que eu trouxe. A atividade de comunicação é essencial para mover a economia e gerar progresso. A comunicação faz com que produtos, serviços, ideias, marcas sejam conhecidas. Cria um ambiente favorável, podendo alavancar tendências e comportamentos. Contribui para a geração de valor, riquezas e oportunidades. Eu gosto muito dessa frase de um ex-presidente da Associação Brasileira de Agência de Publicidade, em que a publicidade é a indústria que move todas as outras. Então, o primeiro ponto para a gente falar de propósito e legado, eu queria compartilhar com vocês o senso de responsabilidade do segmento no qual a gente atua. Quando a gente vai ao trabalho e foca na nossa organização, na nossa empresa, nas metas e objetivos que a gente tem no nosso trabalho específico, a gente muitas vezes não se dá conta de como o esforço que eu faço para o sucesso daquela organização, somado com os esforços de todas as organizações e do sucesso de todos os empreendimentos, é o que formam a geração de riqueza, de empregos. A gente não se dá conta, por exemplo, quando uma agência publicitária, um veículo de comunicação, propicia que uma determinada empresa no segmento de varejo faça uma oferta, uma campanha, e isso gere e desperte mais necessidade dos consumidores em consumir aqueles produtos e serviços, a gente não se dá conta de que esse movimento gera riqueza, gera valor, atende necessidades do consumidor, gera empregos, faz com que toda uma cadeia produtiva da sociedade melhore, se desenvolva. A gente focado especificamente
no nosso curtíssimo prazo da empresa, da organização em que eu atuo, a gente acaba perdendo contato e não se dando conta de como a soma de todo esse movimento, dessa indústria de comunicação, faz com que uma determinada sociedade tenha, no seu longo prazo, melhor desempenho, melhor performance e melhores indicadores, né? Se a gente puder passar para o próximo slide, eu queria trazer um pouco dessa exemplificação para o caso de Santa Catarina, o estado, nosso estado aqui, né? Vamos pensar numa coisa chamada Made in Santa Catarina, o selo Santa Catarina. O que a população brasileira, não só os catarinenses, mas o que o país pensa? O que vem à mente quando o nome de Santa Catarina surge? Um estado diferenciado e com grande potencial. Inovação. Santa Catarina agora vai sediar a BMW, a única planta na América do Sul de uma das empresas de ponta do mundo. E isso tem um simbolismo e se soma a uma percepção que as pessoas têm sobre o estado de Santa Catarina, ligado à tecnologia, a empresas de ponta, à indústria de software. Alguns dizem que Florianópolis é o novo Vale do Silício, dadas as suas características e ambiente para pensar novos formatos e novas ideias. Em Blumenau, há pouco tempo se dizia que há mais empresas de software do que padarias. Então, inovação é um tema que vem à mente quando a gente pensa em Santa Catarina. Indústria de excelência. Quando se fala em Santa Catarina, se vem à mente toda a história da indústria têxtil, por exemplo, da Tec, da Hering, da Casten, da Sulfabril, da Artex, da Bittner, de grandes empresas que formaram no imaginário popular do brasileiro e fruto do esforço de empresas e profissionais da área de comunicação, um selo que, quando se pensa em Santa Catarina, se pensa que é um estado em que lá tem muitas indústrias, muitas empresas de excelência, empresas de ponta, de alta qualidade. A Dudalina, a maior canizaria da América Latina, as empresas de cerâmica, Porto Belo, Secrisa, Eliane, enfim, uma série de marcas que formam no imaginário do brasileiro uma ideia de que Santa Catarina é um estado de indústria de excelência. Turismo, diversidade e belezas naturais. Quando se pensa em Santa Catarina, se pensa numa diversidade. Vamos pensar nos eventos, né? Oktoberfest, Festa do Pinhão, Festival de Dança de Joinville, o Balé Bolshoi, o único fora da Rússia, que a gente cedia, a EFAP lá na região do Chapecó, os eventos de entretenimento na região de Balneário Camboriú, os eventos de entretenimento em Florianópolis, que há 2 anos atrás trouxe o Paul McCartney, talvez para o maior show da história do estado de Santa Catarina. Então, quando se pensa no nosso estado, invariavelmente vem à mente as belezas naturais. Você pode ir do verão de Balneário Camboriú e de Florianópolis, nos lugares mais desejados do mundo, para as temporadas de verão, e também pode imaginar a beleza da Serra Catarinense, Urubici, São Joaquim, a neve, que todos os anos é assunto nacional, destaque nacional em função de características tão próprias e tão curiosas que só o nosso estado tem. Bem-estar e qualidade de vida. Santa Catarina é percebida pelas pessoas como um estado de qualidade de vida. Santa Catarina está entre os 3 destinos mais desejados das pessoas quando se aposentarem, ao lado de Leblon e a Praia de Santos. Santa Catarina é o estado com um dos melhores IDHs do país, índices e indicadores comparáveis a muitos países da Europa. Santa Catarina é um dos estados onde as pessoas menos fumam, mais praticam exercício, onde a longevidade, a expectativa de vida é maior. Todo esse componente, somado a uma série de matérias a respeito de um estado onde as pessoas têm uma vida de terceira idade, por exemplo, ativa, presente, em comunidade, formam no imaginário popular essa imagem de Santa Catarina. Moda. Acho que a indústria da moda, a partir da indústria têxtil, tem em Santa Catarina toda uma cadeia produtiva que representa o nosso estado. Desde a história da indústria têxtil e da indústria da confecção em nosso estado, até a ponta do iceberg dessa cadeia produtiva, que é a grande produção, entre aspas, de top models, que saem do nosso estado, fruto da qualidade, da beleza das mulheres de Santa Catarina. Essa cadeia produtiva, a partir de um estado que tem estações climáticas
definidas, tem o verão, tem o inverno, tem primavera, onde as pessoas gostam de se vestir bem, onde as pessoas apreciam tendências de moda, também formam um conjunto de perspectivas e impressões sobre o estado de Santa Catarina. Mas o que eu quero destacar aqui para vocês é que essas temáticas, por um lado, foram construídas, conscientes ou não, pela indústria da comunicação, por profissionais da área de comunicação, que com seus esforços isolados em cada uma dessas empresas de sucesso, ao fazerem suas estratégias de comunicação, a divulgarem suas marcas, produtos e serviços, somados ao que essa característica, ao que esse perfil de profissional de comunicação encontrou com o consumidor brasileiro, gerou essa percepção. E essas plataformas que formam, algumas delas, o que Santa Catarina tem de percepção diante da população, são muito relevantes como o papel do profissional de comunicação. Quanto mais fortes e melhor exploradas forem as oportunidades dessas plataformas, por exemplo, mais emprego, mais renda, mais qualidade de vida, mais progresso o Estado vai ter. Então, o que eu quero despertar aqui é a responsabilidade, o papel, a relevância que o profissional de comunicação tem quando ele consegue contribuir para a construção dessa percepção. Poderia o Estado ter outras percepções que não fossem tão positivas? E a pergunta e a reflexão que eu queria provocar a cada um de vocês é como cada um de nós, como profissional de comunicação, pode aproveitar essas oportunidades, alavancar essas possibilidades e construir outras, de maneira que a gente consiga melhorar a vida das pessoas e, por conseguinte, ter um papel na vida e na sociedade mais relevante, que vá além do que apenas aquele papel egoísta da nossa vida de ir para o trabalho, construir uma renda e prover a nossa família e ter uma satisfação como essa. Eu queria compartilhar com vocês e recomendo a leitura de um livro chamado Capitalismo Consciente, para quem ainda não conheceu, que eu acho que é uma das principais tendências que nós temos nas novas organizações hoje em dia, né? Para quem não tem familiaridade ainda, eu trouxe os 4 tópicos principais, pode colocar aí na sequência, teorizados por essa publicação. Na verdade, trata-se de um movimento que reúne uma série de empresas em todo o mundo que se propuseram uma reflexão sobre o sistema capitalista. Segundo esses autores, quando o sistema capitalista foi desenvolvido, foi pensado na história da humanidade, talvez seja o sistema que melhor conseguiu prover inovações, melhoria na vida da humanidade, progresso tecnológico e condição de mobilidade social, de uma maneira democrática, onde pessoas pudessem, diante do seu produto e serviço, ser ou não aceito pelo mercado, ter o seu desenvolvimento, ter a sua mudança de status, ter o seu crescimento social. Esses autores, por outro lado, refletem como um sistema que conseguiu trazer coisas tão positivas para a humanidade e que talvez seja até então o que melhor conseguiu atender essas demandas quando comparado com outras possibilidades e alternativas. Por que é tão politicamente incorreto falar do capitalismo? Por que ele é tão malfadado? Por que ele é tão questionado por todos? E esses autores imaginam e trazem essa reflexão muito a partir de uma teoria que predominou nas últimas décadas, em função do economista Milton Friedman, que tratava como propósito fundamental do capitalismo o atingimento do lucro. E, segundo esses autores, no extremo, isso acabou desvirtuando o conceito de tal maneira que descambou muito para um modelo de ganância e de lucro a qualquer preço, de resultado a qualquer preço, e que trouxe uma série de mazelas que não seriam, segundo eles, a essência do sistema capitalista. E a provocação que eles trazem, que eu queria compartilhar com vocês, eles fazem uma analogia muito interessante. Da mesma maneira que nenhum ser humano vive sem comida, mas, por outro lado, os seres humanos não vivem só de comida, o sistema capitalista, as organizações, as empresas, não sobrevivem sem lucro. E seria até socialmente irresponsável uma empresa que não desse lucro. Mas as organizações não podem viver apenas de lucro. E esse movimento propõe uma revisita ao que eles entendem que seria a origem do sistema capitalista no seu propósito inicial,
que é a ideia de que as organizações precisam ter um senso de existência maior do que apenas o lucro. E eles provocam que o objetivo ideal de uma organização é que os chamados stakeholders, né, os colaboradores, os fornecedores, o impacto na comunidade que aquela organização exerce, o governo para qual as organizações, gerando receita e dividendos, impostos, contribuem, enfim, todas as pessoas envolvidas em torno de uma organização precisam ser atendidas. E o lucro é parte essencial disso, mas ele faz parte de um todo, de um complexo, de um ecossistema em torno dessa organização que vai além do que isso. E a proposta que ele traz, essa reflexão, é que as organizações precisam, em primeiro lugar, ter um propósito maior, ter um porquê de existir. E esse porquê tem a ver com o seu sentido de estar na vida das pessoas. O lucro é uma consequência de um propósito maior, bem executado e bem aceito para o mercado que ele se propõe. E não apenas objetivo como um fim em si mesmo. O segundo ponto que esses autores trazem é o papel das lideranças de uma organização que entenda o seu papel consciente dentro dessa organização como parte de um todo que vai além do que apenas os resultados de curtíssimo prazo. Que esses stakeholders, ou seja, que todo esse ecossistema em torno da organização esteja alinhado. Na medida que uma organização tem claro qual é o seu propósito de existência, naturalmente fornecedores, colaboradores, enfim, todos os agentes envolvidos se alinham a esses interesses, ou aqueles que não estão alinhados com esse propósito maior são expelidos naturalmente dessa organização. E por último, uma cultura e um modelo de gestão também consciente. Um modelo de gestão e uma cultura que estejam coordenados, que estejam coerentes com essa proposta dessa organização. Em algum momento, uma das empresas que compõe esse movimento, a Whole Foods, que é um varejista de produtos orgânicos e de produtos naturais e saudáveis, que tem como seu propósito melhorar a qualidade de vida das pessoas através dos alimentos, o presidente dessa empresa ele tem uma colocação que eu acho interessante. Ele diz que eles não são varejistas que têm uma missão, eles se consideram missionários que atuam no varejo. Então, o propósito que eles têm é maior do que o trabalho, e é o que move, é o que dá alavanca, é o que faz com que aquele trabalho tenha sentido e seja algo maior do que as questões de curtíssimo prazo. Nesse aspecto, eu queria trazer para vocês aqui, o Grupo RBS encomendou um estudo, fazendo dezenas de horas, centenas de horas de entrevista com uma série de profissionais de todo o mundo, com a seguinte pergunta: quais são as principais tendências na área de comunicação para o futuro? Foram ouvidos professores de universidades americanas, europeias de primeira linha, líderes de institutos de pesquisa, inovação e tecnologia, esportistas, empresários bem-sucedidos, enfim, foram centenas de horas de entrevista a partir de uma pergunta aberta, que quais são as principais tendências da comunicação para o futuro. Fruto desse trabalho, compilando e tentando catalogar e organizar as principais, os pontos que eram comuns em todos esses profissionais em todo o mundo, chegou-se a 9, 10, 11 temáticas que eram frequentes, que poderiam ser entendidas como consenso entre essas autoridades especialistas nos seus diversos campos de atuação. Eu trouxe 3 delas que eu queria compartilhar com vocês. Esse trabalho, em algum momento, a gente vai disponibilizar para todo o público, como um portal aberto e com todo o conteúdo dos vídeos, das entrevistas e das análises teóricas por trás disso. Estou trazendo apenas de forma muito superficial, em função do tempo, 3 desses tópicos, apenas para fazer esse link com o que a gente está conversando. Porque mais do que tendências de comunicação, eu acredito que eles sinalizam tendências comportamentais do que as pessoas esperam das organizações e dos indivíduos, dos profissionais de comunicação também. A primeira delas é ser verdadeiro. A primeira grande tendência que é apontada como consenso por esses profissionais para o presente atual
e para o futuro cada vez mais, é a importância das pessoas, das empresas, das marcas serem transparentes, serem acessíveis, ser verdadeiro no sentido de que, se errar, assuma. Algum pouco tempo atrás estava se falando sobre gerenciamento de riscos, né? Quantas empresas e quantas marcas, diante de uma situação de crise, optam por não dar declarações, fugir da responsabilidade, achar que isso vai passar em algum momento e que foi só um momento, amanhã é outro dia, as pessoas vão esquecer. Cada vez mais exige-se das organizações, das empresas, das marcas e também dos indivíduos, dos profissionais, a verdade, a transparência, a franqueza, o respeito, essa relação de seriedade de uns com os outros. A segunda grande tendência que eu queria trazer para vocês é a ideia do compromisso. Esse compromisso vem com o sentido de vocação, profissionalismo, legado, senso de responsabilidade, entrega, confiança. Que marcas, que empresas, que pessoas eu posso confiar? Em que pessoas eu posso confiar? Esse profissional de comunicação é um profissional confiável, comprometido, e para ser comprometido, por isso o link com a ideia inicial que a gente estava comentando, do propósito, quanto mais um profissional sai de casa em função de algo maior do que apenas um trabalho, porque ele tem um propósito de vida, ele tem uma missão, ele tem uma verdade dele, mais ele é comprometido, mais ele é verdadeiro. E a terceira grande tendência é da utilidade. A empresa, a organização, a marca, e quando eu falo empresa, organização governamental, não governamental, iniciativa privada, as pessoas, o que você tem de produto ou serviço, o que você oferece ao mercado, você enquanto profissional é útil. Se você, a sua empresa, a sua marca, a sua organização não existisse, as pessoas sentiriam falta. Você acrescenta, agrega, melhora de forma verdadeira a vida das pessoas. A tua campanha publicitária, a tua estratégia de comunicação, a maneira como você vai comunicar o teu produto, o serviço, a tua ideia, melhora a vida das pessoas, é positivo, acrescenta, agrega, é relevante. Então, só voltando para fechar esse raciocínio, ser verdadeiro, comprometido e útil são macro tendências desse futuro cada vez mais presente, e que voltamos ao ponto inicial. Se o que te move é o senso de causa, de propósito, e por outro lado, de saber que quando você olhar para trás, seja depois de um longo ciclo de uma carreira, ou da tua missão numa empresa, do teu tempo numa determinada organização, você ter a consciência que vai deixar um legado, esteja você consciente ou não disso, todos nós estamos de passagem em toda a nossa carreira, em todos os momentos dela. Quando a gente olhar para trás, que legado que a gente deixou? O que a gente trouxe de melhor do que existia antes de eu ter intervido naquele processo? Antes que alguém possa pensar sobre, mas para fazer isso nas organizações, para ter esse tipo de comportamento, para inovar, para buscar pensar diferente, eu preciso de recursos, eu preciso de investimento, de orçamento, de budget, de dinheiro. Senão não consigo fazer a campanha de um cliente, de uma marca, de uma empresa, atender aquela necessidade. Se ele não tem orçamento, eu não vou fazer milagre. Essa teoria da inovação frugal já existe há algum tempo, em função principalmente de professores, estudiosos, cientistas da Índia, mas que se popularizou hoje em todo o mundo, traz um conceito passado. Buscar inovação permanente, mesmo que incremental. Pode passar. A inovação de ruptura, aquela que gera algo totalmente novo, é cara e rara. Demanda milhões de investimento. E um tempo, o funil de volume de investimento dos grandes centros de pesquisa e desenvolvimento americanos e europeus, versus o que sai no final como uma solução de inovação realmente disruptiva, é um funil imenso para uma solução que acontece a cada 5, 10 anos. No entanto, pode passar, o acúmulo de melhorias permanentes, ainda que simples e baratas, porém criativas, gera benefícios muito relevantes. Inovação frugal, inovação simples, ou o nosso jeito brasileiro de ser,
a nossa habilidade nata, muitas vezes, de rearranjar processos, ideias, formatos, de usar a criatividade de uma maneira diferenciada, essa inovação frugal é o que pode fazer a diferença desse profissional do futuro. Ele ser capaz de rearranjar as coisas, de pensar base zero, de fazer provocações, por que tem que ser assim, por que não pode ser diferente. Para dar alguns exemplos assim, mais talvez específicos do mercado publicitário, uma grande marca de chocolate, concorrente, que estava sendo agressiva no mercado, é uma das maiores patrocinadoras do Big Brother. A questão é, primeiro, como é que uma marca que é entrante no mercado compra um patrocínio que é um dos mais caros do mercado publicitário brasileiro? Normalmente, o senso comum diria de fazer justamente o contrário. Se você for grande, aí sim você patrocina projetos relevantes. Eles pensaram diferente. Como eu ainda não sou grande, sou desafiante, eu quero patrocinar um grande projeto que me dê visibilidade e que me ajude a atrair franqueados, parceiros, enfim, alinhar os interesses dos stakeholders em torno do meu propósito. E segundo, essa marca de chocolate fez campanha no verão. Na época do Big Brother, era o auge do verão brasileiro. Mas anunciar chocolate no verão? Não pode, né? Anunciar sorvete no inverno? Não pode, né? Por que não pode? Porque ninguém anuncia. Eu vou ser o único fornecedor, a única empresa no meu segmento de sorvete a fazer campanha no inverno. Isso é ruim. Sim, isso é ruim. Eu quero fazer campanhas publicitárias junto com os meus concorrentes. Essa reflexão, esse tipo de provocação tem a ver com o conceito de inovação frugal. Por que não? Por que não pensar diferente? Por que não ousar e ser ter mais iniciativa no nosso dia a dia? Pode passar? Pensar base zero, ou seja, questionar sempre, estar sempre aberto a novas visões, a novas soluções, não necessariamente ligadas ao custo, ao orçamento que a gente tem disponível. Então, para finalizar aqui com vocês, a mensagem que eu queria passar é, especialmente vocês jovens há menos tempo do que eu, como eu falei, que estão no mercado de trabalho, entrando há pouco tempo no mercado de trabalho, a principal provocação que eu gostaria de trazer é pensar que ter um propósito de vida, ter uma missão, acrescenta, agrega, nos torna profissionais muito melhores, desperta a paixão, desperta o genuíno interesse, a genuína motivação que vai além do que a relação trabalho-remuneração. Faz com que a gente tenha um senso e um objetivo maior do que as questões de curto prazo. E por outro lado, saber que, seja num projeto de tempo determinado, de curto prazo, seja ao longo de uma carreira, sempre a gente vai olhar para trás e vai olhar um legado que a gente deixou. E a reflexão que a gente tem que fazer é: que legado nós gostaríamos de deixar, como a gente gostaria de ser lembrado, seja naquele projeto de curto prazo, seja naquela entrega profissional, seja ao longo de uma carreira. O profissional de comunicação no futuro, na minha opinião, tem consciência do seu papel. Ele sabe como as atividades dele, de forma responsável, impactam na vida de toda uma sociedade, como a gente falou nas questões da economia catarinense como exemplo, e na construção das marcas das indústrias brasileiras como exemplo. Mas além de saber e ter consciência do seu papel, ele atua, ele é ativo em atuar em prol do desenvolvimento da sociedade e da genuína melhoria de vida das pessoas. Se a gente atuar com esse senso de propósito e legado, tenho certeza que todo o sucesso será consequência. De minha parte, muito obrigado e queria desejar muita sorte para todos vocês.